Angelologia, aula 3. Capítulo 3 do módulo de anjos, doutrina dos anjos. O título do capítulo 3, classificação dos anjos. Eu estou me concentrando em alguns pontos específicos, porque de uma forma geral você pode ler o livro, você pode obter todas as informações necessárias. Na aula anterior a gente falou de um texto difícil de Judas 6 e 2 Pedro 2. Então, nos anjos há hierarquia. É lógico isso. Um general que quer invadir um outro país, ele divide os seus soldados. Coloca capitães, coronéis, sargentos, para poder exercitar um ataque mais eficiente. Assim também os demônios, na intenção de destruir a humanidade. Ora, tanto é que Efésios 1, o texto lá diz que Jesus Cristo foi colocado acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Olha a hierarquia. Colossenses 1,16 diz que Jesus Cristo está sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. 1 Pedro 3,22 também fala, ficando subordinado a Jesus, anjos, potestades e poderes. O que é isso? Hierarquia. Hierarquia no mundo espiritual, assim como existe hierarquia no mundo físico. E na classificação dos anjos, quer sejam bons, quer sejam maus, os demônios, há também uma hierarquia. E nós vamos ver isso um pouquinho melhor, na medida que nós vamos prolongar aqui o estudo. Primeiramente ele fala de Gabriel, que quer dizer homem de Deus, varão de Deus. Segundo, ele fala sobre Miguel, o arcanjo Miguel, que aparece duas vezes na Bíblia, né? Aparece lá em Daniel capítulo 10 e aparece em Judas capítulo 9. Judas 9, Miguel, o arcanjo, discutindo com Satanás sobre o corpo de Moisés. E Daniel capítulo 10, e eu gostaria de me deter um pouquinho nesse texto de Daniel capítulo 10, para que a gente possa ver melhor, entender Miguel. Miguel é o arcanjo, né? E o que é que aconteceu lá em Daniel? Eu quero explicar um pouquinho o texto de Daniel. Daniel, ele recebeu a visão das 70 semanas. Lá no capítulo 9 a gente percebe isso. Recebeu a visão das 70 semanas, mas não entendeu a interpretação da visão que recebeu. E Daniel ficou 21 dias orando, jejuando, clamando, querendo entender o porquê, pedindo a Deus a interpretação. E Deus mandou um anjo lá do altar, um mensageiro para Daniel revelar a interpretação. E 21 dias depois, o anjo apareceu a Daniel, dizendo: olha, eu vim aqui enviado por Deus desde o primeiro dia, mas ele demorou 21 dias para chegar até ali, porque o rei da Pérsia estava impedindo ele de chegar. Ora, meu irmão, é claro que nenhum rei humano consegue impedir um anjo de Deus. Então ali está falando, não, o rei da Pérsia não é um rei humano, está falando sobre um principado demoníaco que operava naquela região, a região da Pérsia, o país mais poderoso do mundo. Olha aí a hierarquia demoníaca. Havia um principado, havia um poder demoníaco lá sobre o Império Persa, que lutava e tentava impedir que o anjo chegasse até Daniel para trazer a mensagem. E Daniel disse: olha, fiquei lutando contra o rei da Pérsia, e aí o Miguel, o arcanjo, teve que vir e me ajudar. O arcanjo, o anjo protetor de Israel. Olha aí uma hierarquia angelical. Miguel, o arcanjo protetor de Israel, lutando contra o principado da Pérsia. Olha aí, uma hierarquia angelical, uma hierarquia demoníaca. A gente percebe isso. Vá lá em Daniel capítulo 10, nos versículos todos, você estude e percebam isso. O que eu posso entender, o que eu posso explicar, é que há uma hierarquia, né? E aí o anjo lá em Daniel deu a mensagem e disse: olha, agora eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para continuar a luta contra o rei da Pérsia, porque Miguel está lá na luta ainda. Então o anjo veio, lutou por 21 dias, recebeu o auxílio de Miguel, o arcanjo chegou lá, deu a mensagem e disse: agora eu vou voltar para a guerra. Então existe uma guerra.
E nessa guerra existe uma hierarquia angelical e demoníaca. E é importante a gente entender e perceber tudo isso, né? No próximo vídeo, se esse aqui não couber todo, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o arcanjo. Porque Miguel, ele coloca aqui e expõe aqui que é o arcanjo. Alguns entendem que só existe um arcanjo e é Miguel. Por causa de Judas capítulo 9. Miguel, não é um arcanjo, o arcanjo. E lá em Tessalonicenses, quando diz a volta de Jesus, né, a trombeta do arcanjo, não diz dos arcanjos. Então alguns seguem a teoria de que existe apenas um arcanjo. Outros seguem a teoria de que existem vários arcanjos. Porque lá em Daniel 10, fala que Miguel era o protetor de Israel. Ora, se era o protetor de Israel, então deveria haver protetores de outros lugares do mundo, arcanjos. Então, dependendo da teoria que você desenvolve, do ministério da igreja a qual você faz parte, qual linha ela segue, há essas duas teorias. Um arcanjo, somente o arcanjo Miguel, ou vários arcanjos, né? O que importa é que a gente entenda que existe essa hierarquia. E o arcanjo parece ser aquele na frente de linhas, parece que é o general, executor, parece que é aquele braço direito de Deus para guerrear a guerra contra os demônios. E os demônios, a Bíblia não diz isso de forma muito clara, mas por causa daqueles textos que lemos, de principados, potestades, parece que há também. Ora, se Satanás for inteligente, é inteligente, a música aqui vai atrapalhar, mas foca aí. É óbvio que ele vai dividir suas tropas, ele vai colocar os seus principais nos grandes países, ele vai colocar o Satanás, o seu braço direito, lá em Washington, vai colocar demônios principais junto com os ministros do Supremo Tribunal. Aqui também no Brasil, o responsável demoníaco por Satanás aqui no Brasil vai concentrar suas forças aonde? Em Brasília, sobre o presidente, sobre o Congresso, sobre o STF e assim por diante. Sobre o Ceará, quem sabe? Os mais fortes com o governador, os deputados e assim por diante. Uma hierarquia. Embora o texto não diga isso com detalhes, mas diz a Bíblia sobre esses principados, sobre essa hierarquia de poder. Então nós, raciocinando, podemos chegar a isso, né? Toda essa hierarquia demoníaca e angelical. Ora, isso é importante a gente entender, né? Eu sei que nós não podemos esticar muito nesse assunto, porque esticando muito, a gente vai colocar muito mais raciocínio e menos Bíblia, né? Então a gente apenas faz algumas conclusões necessárias para que a gente mantenha um bom equilíbrio. E Miguel, sim, Miguel, quem é como Deus, é isso que significa, é o arcanjo, né? E é importante que você leia bem Daniel capítulo 10, né, e talvez o 9, para entender isso. Qualquer coisa você entra em contato no WhatsApp do CETIC e a gente desenvolve melhor esse assunto. Depois disso, continuando no capítulo 3 do livro, na parte de angelologia, aos querubins. Ora, querube, né? Eles aparecem lá no Jardim do Éden. Eles foram designados por Deus para guardar o Jardim do Éden. São guardiões, preparados lá para proteger aquele território do Jardim do Éden, né? Os querubins também são mencionados na Arca da Aliança, aquela arca que fica na parte do Santo dos Santos, no templo do Velho Testamento. Tinha a parte dos santos e a parte do Santo dos Santos. Na parte do Santo dos Santos havia a arca. Dentro da arca havia as tábuas da lei, havia o maná que caiu do céu, havia a vara, o cajado de Arão que floresceu. Então, sobre aquela arca, a tampa, e sobre a tampa, 2 querubins, um em frente do outro, né? Sobre a arca, sobre a tampa da propiciação. Está lá aquela imagem dos querubins, associando os querubins à proteção, associando os querubins à guarda da lei, associando os querubins ao tabernáculo e, consequentemente, ao tabernáculo celestial. Ezequiel fala também muitas vezes desses querubins, né? Os 4 seres viventes, como diz lá em Ezequiel, né? Algumas vezes.
Então o propósito deles é guardar, é proclamar a glória de Deus, é proteger a glória de Deus, é proclamar a soberania de Deus, é proclamar a santidade de Deus, né? Mas a Bíblia não descreve com mais detalhes a função deles, então é por isso que é muito difícil a gente prolongar e detalhar aquilo que a Bíblia não especifica de forma clara, mas dá essa direção, né? E é muito importante, no livro ele completa com mais detalhes. Na hierarquia dos anjos, os arcanjos, os querubins, há também os serafins, aparecem apenas uma vez na Bíblia, por isso é mais difícil ainda de entender. Lá em Isaías capítulo 6, eles acima do altar de Deus, do trono de Deus, proclamando o triplo santo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. É difícil entender quando há só uma menção dos serafins na Bíblia, né? Essa palavra serafim vem de queimar, de ser queimado, de cauterizar, né? Está associado à adoração a Deus. Eles clamavam uns aos outros, dizendo Santo, Santo, Santo. Então nós não podemos entender muito, nós podemos assim utilizar a razão humana para especular, mas não dá para a gente ir mais adiante, né? Com relação ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento aparece várias vezes o anjo do Senhor, com artigo definido ó. E a gente percebe que esse anjo do Senhor, ele tem características maiores do que um simples anjo. Se você ler no livro, ainda dentro do capítulo 3, o subponto 5, o anjo do Senhor, ele vai falar como esse anjo do Senhor, ele é identificado com o próprio Jeová. Como esse anjo do Senhor, ele é identificado com o próprio Javé, o nosso Deus, né? E por ser identificado, a gente percebe que ali no Antigo Testamento, esse anjo do Senhor é uma manifestação de Jesus Cristo, é uma teofania, uma manifestação, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então ele era o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor. Leia mais o capítulo 3. Aqui eu encerro o capítulo 3 do módulo de angelologia.